Fala, meu colega cirurgião dentista, tudo bem? Sou Heitor Cossenza e esse é mais um web caso. Eu vou passar para vocês o passo a passo de como foi resolvido esse caso. Esse caso é um caso que eu acompanho desde 2008, é um caso que teve uma fratura de um central. Esse central foi feito primeiramente em resina, depois nós fizemos um fragmento nessa ponta, e esse lateral era um lateral que incomodava um pouco a paciente porque ele era um pouco menor do que o lateral do lado direito, e aí nós fizemos uma faceta laminada nesse lateral e obviamente um clareamento, né? O dente estava bastante escurecido, o dente estava bastante amarelado e um dente que podia responder muito bem ao clareamento, ao processo químico de remoção desses pigmentos. Bom, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você não vai conseguir ver todo o vídeo, você vai ver só os primeiros 30% do vídeo. Mas esse vídeo está disponível gratuitamente no nosso canal, no nosso portal de vídeos na F1. Então o link está aqui embaixo, mas é só você digitar lá f1cursos.com.br/vídeos. Aí você vai conseguir ter acesso a uma série de vídeos que eu tenho produzido, os outros coordenadores de cursos da F1 também têm produzido. De acordo com o seu interesse, você faz a sua inscrição e cada vez que a gente fizer um vídeo novo, nós vamos enviar um e-mail para você não perca nada. A minha ideia com isso é que você conheça um pouquinho da nossa escola, que você conheça um pouquinho da odontologia que nós praticamos aqui dentro e que você conheça também um pouquinho da odontologia que nós gostamos de fazer. O meu objetivo é já passar para você, através do compartilhamento desses casos, muito conhecimento, é já passar dicas importantes e valiosas para que no seu consultório você já consiga ter um grande desenvolvimento do ponto de vista técnico e também do ponto de vista pessoal. Afinal, nós somos pessoas completas, nós não somos só dentistas, nós somos seres humanos, nós somos empreendedores, nós somos pessoas que se relacionam com os nossos pacientes e eu espero que através dessa arte, que é a nossa profissão, você consiga encontrar bastante satisfação, bastante felicidade e bastante orgulho de entregar casos bonitos e casos que se pareçam dentes naturais. Então, pode contar comigo sempre, pode entrar em contato comigo através das redes sociais. Eu estou sempre respondendo as mensagens, todas as mensagens via direct no Instagram. Meu Instagram é dr_Heitor Cossenza e eu vou sempre estar disponível para conseguir levar conhecimento odontológico para você. O meu objetivo é também ajudar pessoas que não têm condição de se deslocar para congressos, que não têm condições de se deslocar para cursos de especialização, para cursos de imersão. O meu objetivo é que o conhecimento não tenha fronteiras. Meu objetivo é que em qualquer lugar do Brasil, ou melhor, em qualquer lugar do mundo em que se fala português, você consiga pegar um pouquinho das manhas e dos processos para a gente conseguir obter bons resultados nos nossos casos clínicos. Vamos lá, quanto mais vocês interagirem comigo, mais motivado eu fico a produzir esses vídeos, mais motivado eu fico a investir nesse projeto. Então, vamos ver esse caso, que é um caso que em 2008 a paciente sofreu uma queda, bateu o incisivo central do lado esquerdo e fraturou essa ponta. Lá em 2008, ela me procurou, eu não tinha nem feito clareamento na paciente, obviamente, e eu fiz uma restauração na cor dos dentes naturais dela, porque essa era uma restauração de urgência. Ela fraturou naquele dia, ela precisava já receber essa restauração. Então nós fizemos essa primeira restauração. Essa restauração lá em 2008 ficou dessa forma. E depois que nós fizemos o clareamento, aí eu já propus o clareamento para ela, já avisei ela que ela poderia ter dentes mais claros. Aí nós fizemos a troca da restauração, fizemos uma nova restauração. E assim ela ficou durante muitos anos. Esse resultado aqui dessa restauração é um resultado que mostra a importância de se fazer uma análise facial. Olha só, olha como esse lateral ele é um pouquinho menor do que esse. No dia que eu fiz essa restauração, eu acabei, lógico, tentando copiar bem os detalhes da incisal. Aqui já estava desgastado, porque essa restauração ficou mais ou menos 5 anos. Mas a minha visão era uma visão exclusivamente dos dentes naquela época. E olhando esse dente um pouco menor, essa incisal um pouquinho mais alta, eu acabei fazendo a incisal do central um pouquinho mais alta. E olha só quando ela veio para fazer a faceta, olha só, se a gente traçar, lógico que eu não vou expor o meu paciente na rede, mas olha só, esse traçado aqui, ó, ele é um traçado que está de acordo
com os planos horizontais da face. Seria o plano de Camper, a linha interpupilar. E olha só, se a gente alinhar o rosto da paciente de acordo com esse plano horizontal, olha o que acontece. O lado esquerdo dela fica um pouquinho mais alto. Hoje, nós podemos considerar a fotografia de rosto como uma ferramenta de trabalho, não só um luxo de professores. Então, nós, como cirurgiões dentistas, é importante que nós façamos fotografias e análises faciais para que a gente consiga alinhar os sorrisos de acordo com os planos da face. Então, aqui sim, 5 anos depois, é lógico, um outro dentista, eu estou sempre me desenvolvendo. Então agora eu já havia incorporado a fotografia na minha profissão, eu já havia incorporado a fotografia de rosto nas minhas análises faciais e os meus tratamentos agora são todos bem alinhados com a face. Então nós fizemos esse alinhamento e agora o que nós vamos fazer aqui? O paciente fez uma renovação do clareamento e nós vamos remover essa resina antiga e fazer um fragmento de cerâmica aqui para copiar a naturalidade dessa incisal. E aqui nós vamos fazer uma faceta laminada com um preparo minimamente invasivo. Minimamente invasivo não quer dizer sem preparo. Minimamente invasivo quer dizer que desgasta pouco, mas existe sim a definição da borda, existe sim a definição do término, existe sim a definição da margem, para que a gente tenha uma linha de cimentação bem menor, para que a gente tenha bastante longevidade da nossa faceta. Então vamos ao mock-up. Bom, vocês vão ver em vários outros casos, vocês já devem conhecer o que é um mock-up. Geralmente no mock-up nós fazemos uma foto de rosto, nós fazemos a simulação digital do sorriso, a modificação digital dessa imagem para que o paciente possa verificar o que nós estamos propondo para ele. Uma vez que ele aprovou as modificações na imagem, nós vamos enviar essa imagem para o laboratório e o nosso ceramista vai fazer o enceramento. Agora, nós fazemos esse método de confecção do mock-up através do enceramento quando são muitos dentes. Nesse caso aqui, são apenas 2 dentes. Na verdade, eu fiz o mock-up num dente só, tá? Como que nós fizemos esse mock-up? Com resina direta. Coloquei resina aqui, sem ácido, sem adesivo, só para definir o alinhamento dessas incisais. Coloquei essa resina aqui, fiz uma foto de rosto, verifiquei se essas incisais estavam alinhadas, porque aí eu sabia que o meu técnico ia conseguir alinhar. Veja bem, o técnico ele não tem o rosto do paciente lá, ele tem uma foto, mas quando ele enxerga o modelo, ele precisa ter pontos de referência. E geralmente essas incisais alinhadas são o melhor ponto de referência para ele. Então, antes de começar os preparos, foi feito aqui um pequeno acréscimo de resina, como se fosse um mock-up, um teste da nova posição dessa incisal. E é óbvio que simples de fazer, rápido e eficiente, por isso que nós fizemos dessa forma. Então aí nós partimos para o preparo. O preparo foi o quê? Remover toda a resina e aqui a gente tinha bastante trinca de esmalte, então nós decidimos envolver o preparo um pouquinho mais aqui. E o que mais nós temos que fazer? Um bisel. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver esse bisel. Esse bisel, ele faz uma transição da faceta com o dente natural. Então, a nossa faceta que vai começar aqui, faceta não, né? O nosso fragmento que vai começar aqui, ele vai alargar e aumentar a espessura gradualmente. Esse aumento de espessura vai fazer com que nós tenhamos uma transição entre o dente natural e o material cerâmico muito homogênea e uma transição que realmente vai ficar natural. Então nós fizemos esse bisel. E aí nós partimos, depois de preparado aqui, nós partimos para o preparo da faceta, que na verdade esse dente era menor, é como se fosse um dente conoide, quase um dente conoide, um dente menor e um dente lingualizado. Então ele tinha tudo para que a gente conseguisse fazer uma faceta minimamente invasiva. O que a gente precisava dar aqui? Já que a gente já tinha espaço, porque nossa faceta ia aumentar para vestibular, só faltava a gente ter inserção. Eu não posso simplesmente moldar isso aqui e dar na mão do meu técnico, porque ele vai fazer um sobrecontorno aqui na região da cervical. Então o que nós fazemos? Definimos o término aqui na região cervical. Olha só o que é inserção. Ó. Removi essas arestas. Olha lá, ó, nós removemos as arestas para dar para o técnico uma condição de inserção.
e nós fizemos um término para dar uma condição de uma linha de cimentação bem menor. Então, olha o término como ele passa aqui, ó. Esse término, olha lá o término, ó. O término da nossa faceta. Depois nós colocamos o fio retrator para dar acabamento nesse término e levar esse término para dentro do sulco com o maior cuidado para não machucar a gengiva, para que a gente tenha uma peça que realmente envolva e para que essa linha de cimentação fique escondida. O acabamento de tudo isso foi feito com disco Soflex e com borrachas de polimento, essa borracha que é a Optimize da TDV. E é isso aqui está preparado. Dá uma olhada esse aqui, esse central, que ele vai ser moldado agora, e dá uma olhada como tem a preservação do lateral. Obviamente nós não vamos fazer provisória para o lateral, porque ele está muito preservado. Nós colocamos o fio retrator. O fio retrator vai expor essa margem, que vai ser moldada com silicona de adição. E no central, como não tem término subgengival, não tem a necessidade de colocar fio retrator. Uma dica importante na hora de fazer uma moldagem com fio: você tem que enxergar término e fio. Se você está enxergando a gengiva encostar no término, está faltando colocar mais um fio. Se você não está enxergando o término, está faltando inserir o fio dentro do sulco. Então, pensa nesses dois aspectos. Vai fazer uma moldagem com fio? Coloca término e fio. Uma outra dica importante é o ângulo da espátula. A espátula ela tem que vir 45 graus em relação à raiz. Não leve essa espátula no sentido do sulco, leve essa espátula no sentido do dente. Aí você vai conseguir ter bastante preservação da integridade desse tecido. Dá uma olhada, nós estamos fazendo a moldagem com fio. Essa moldagem certamente não traz retração, porque não está trazendo injúria ao tecido. É lógico, tem um pouquinho de agressão? Tem. Tem materiais aqui? Tem soluções hemostáticas que agridem o tecido? Sim, mas é uma agressão totalmente dentro da capacidade do tecido de se reparar. Aí nós removemos o fio e nós vamos injetar o material. Existem vários outros vídeos mostrando fazer moldagem com fio, tá? Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Agora a gente tem a moldagem do nosso central, que vai ser um fragmento, e a moldagem da nossa faceta, que é no lateral. E aí como que nós vamos fazer provisória de fragmento? Resina composta. Não dá para fazer com bisacrílica uma provisória tão pequena, a bisacrílica não vai conseguir se manter. Não dá para fazer provisória de bisacrílica quando é uma faceta unitária. Então, para fragmentos e para faceta unitária, nós fazemos provisórias com resina direta. Então, eu fiz um pontinho de ácido na vestibular, um pontinho de ácido na lingual, e aí, com aquela matriz que eu tinha construído a partir daquele mock-up que nós fizemos, eu fiz a concha palatina. Essa concha palatina feita com resina translúcida, e aí nós fizemos a estratificação da resina para que ela se parecesse com o dente natural. Lógico que não precisava de tudo isso, mas é sempre um treino para fazer uma incisal. Na verdade, eu gostei bastante do aspecto dessa restauração. Se eu tivesse dado um acabamento nela, lógico, eu ia gastar mais 1 hora para dar acabamento. No caso aqui, eu só fiz polimento. Ela ficaria muito parecida com o dente natural. E esse aqui não precisa de provisória. Uma semana depois, nós recebemos um fragmento de cerâmica. Nesse caso, foi feito com cerâmica feldispática, porque para você trabalhar com fragmentos, é melhor que você utilize cerâmicas feldispáticas para você conseguir dar o acabamento na margem. Na verdade, o ceramista que foi o Juliano, ele acabou estendendo um pouquinho essa margem para o central. Eu tinha parado meu bisel aqui, a minha ideia era que fosse aqui. E olha só, como tinha um bisel, aqui era uma área de bastante fragilidade, porque aqui era uma área que era muito fininho. E essa faceta, depois que nós fotografamos, ela caiu no chão. E aí ela quebrou exatamente no lugar que eu queria que ela tivesse ficado. Então, sem prejuízo nenhum para o caso. E só facetas feldispáticas caem no chão. As de silicato, que são bem mais fortes, elas nunca caem. Bom, removemos essa resina. Lembra, a gente só tem adesão nesses 2 pontos. Então, eu vou fragilizar a resina e eu vou com uma sonda destacar ela. Ela vai destacar de todas as áreas da margem. Aonde tem adesivo e ácido, ela vai estar aderida, eu não vou conseguir destacar. Aí eu vou pegar uma broca multilaminada e vou remover só dessa área.
Por isso não fazer adesão na margem, fazer adesão no meio, que aí você consegue destacar das margens e aqui você consegue passar uma broca multilaminada que não desgasta esmalte e desgasta só a resina. Fizemos o traim, primeiro traim transparente, na faceta já estava resolvido, no fragmento a gente teve um probleminha. Olha só, a transição ela não ficou tão homogênea e acabou aparecendo, ó, acabou aparecendo a área de transição. Então nós tivemos que fazer um aumento do bisel. Então se eu tinha um bisel assim, aí eu tive que fazer um desgaste desse bisel, para conseguir aumentar a espessura de cimento aqui e para tentar resolver essa transição. Olha lá, então foi assim que foi feito esse desgaste, eu aumentei a espessura de cimento. Não existe problema de você aumentar um pouquinho a espessura de cimento, o cimento tem resistência para isso. E mesmo com o cimento, eu não consegui fazer essa transição bem feita. Por quê? Porque o cimento ele tem pouca cor, ele é pouco saturado, ele é muito translúcido. Então a minha opção foi mudar e utilizar resina para fazer a cimentação. Como você utiliza resina para fazer a cimentação? Você tem que aquecer essa resina. Existem vários equipamentos de aquecimento de resina e existem várias resinas que podem ser aquecidas. Nesse caso aqui foi aquecida a resina Z350, não é a resina mais indicada para aquecimento, mas é a resina que eu consegui mimetizar melhor a cor, porque eu tenho muita experiência com o comportamento de cor dela, então eu abri mão de uma classificação um pouco pior, mas eu cheguei num comportamento óptico melhor e foi por isso que foi escolhida essa resina. E olha só, o conceito e o raciocínio. Nessa região aqui, eu utilizei resina de dentina. É uma resina extremamente saturada, uma resina que vai ajudar a fazer essa transição. E nessa região aqui, resina de esmalte. Por isso que nós utilizamos resina para fazer essa cimentação. Então, como é que foi feito? Eu aqueci primeiramente essa resina, ela fica pegajosa, ela não fica tão fluida quanto cimento. Coloquei na peça, nessa região, e coloquei a resina nessa região, as duas resinas diferentes, e pus a peça na aquecedora. Então a própria peça manteve a temperatura e a resina quente. Aí eu fui preparar o meu preparo para receber essa resina e essa cimentação. Antes disso, eu preferi fazer a cimentação da faceta, que era uma cimentação padrão. Nessa época nós não cimentávamos faceta com isolamento absoluto. Hoje é uma realidade para mim cimentar com isolamento absoluto, sem condenar cimentações com isolamento relativo. Coloquei fio retrator, anestesia na gengiva para conter os fluidos e vamos fazer a cimentação. Isso aqui é Firlon, esse Firlon ou Teflon é da marca Sense, para mim a melhor marca de Teflon. E nós fizemos a cimentação. Em vários outros casos vocês vão ver processos de cimentação, não é nesse que eu vou mostrar. Aí eu isolei para fazer a cimentação. Então aqui eu tinha a nossa faceta e aqui eu estou com o isolamento absoluto para fazer a cimentação do fragmento. Nesse momento o fragmento já estava fraturado, tá? Então na emoção da nossa odontologia eu derrubei um fragmento de cerâmica feldspática e ele fraturou, mas ele fraturou num lugar que não prejudicou em nada, tá? Olha lá, o fragmento ele ficou encaixado aqui e todo esse acabamento aqui foi feito com resina composta, que é a resina que a gente fez a cimentação. Então, vamos fazer o condicionamento da peça. Olha a espessura dessa peça e a transparência dela. Condicionamento 60 segundos com ácido fluorídrico, afinal é uma peça feldspática. Condicionamento ácido da região receptora e silanização e adesivo. E aí que dá para a gente ver o espetáculo que é essa nossa profissão. E vamos fazer a cimentação com muito cuidado para a gente fazer o assentamento adequado dessa peça, com muito cuidado para a gente conseguir com que essa peça esteja na posição certa e com muito cuidado para fazer o acabamento dessa região. Nós fazemos o acabamento aqui com o pincel para que realmente tenha uma transição muito homogênea aqui. Aqui vai ficar uma faixa de cimentação. A diferença nos fragmentos numa peça numa faceta você tem um término e você tem a adaptação total dessa peça dentro desse término. Então o perfil do dente é o mesmo, mas nos fragmentos você não tem isso, você tem uma continuidade.
Por isso a indicação de fazer fragmentos com feldspato, porque ela é macia o suficiente para você dar acabamento. Se você fizer com de silicato, na hora que você vai dar polimento, vai começar a craquelar aqui, vai começar a se soltar pedaços de silicato e vai ficar feia essa região aqui. Então, nós fazemos a remoção desse cimento nesse sentido. Cuidado para não fazer muita força na remoção do cimento, para não fazer um degrau. Porque se você fizer um degrau aqui, você vai ter que desgastar aqui, ó, para dar continuidade. Por isso que não pode fazer força na hora de remover o cimento e nem na hora de fazer o acabamento com borracha. Na hora do polimento, também tem que fazer com bastante leveza na mão, para que fique aqui uma faixa de cimentação e não você faça o desgaste da resina mais do que da cerâmica. Esse é o aspecto logo após cimentado, sem acabamento. Eu removi o isolamento absoluto. E dei acabamento nas interproximais, dei acabamento na área de cimentação. Essa linha de cimentação, ela foi deixada assim e ficou assim por muitos anos. Nós fizemos o acabamento e essa linha de transição entre a peça e o dente ficou assim por mais ou menos um ano e meio. Aí eu comprei um microscópio, o paciente veio para manutenção e eu falei para ela, posso mexer nessa linha aqui? E ela nunca tinha nem percebido essa linha, nunca tinha visto essa linha. Aí com o microscópio eu fiz um acabamento dessa linha aqui, tá? Essa aqui é uma imagem do microscópio mesmo. Se vocês conseguirem enxergar aí, ó, a minha peça de cerâmica está aqui, ó, e foi feito um leve desgaste. E aí a gente tem a remoção total daquele pequeno degrau e a gente tem uma mais naturalidade ainda para um sorriso que já era bem natural. E o mais legal disso aqui, né? Isso aqui é cerâmica, isso aqui é dente natural. Isso aqui é dente natural, isso aqui é cerâmica. Um trabalho extremamente conservador, complexo pela cópia dos dentes naturais, mas é inconcebível preparar um central e um lateral desse para conseguir igualar os 4 elementos anteriores. É inconcebível. Então, fica aí um caso extremamente conservador, um caso que eu tenho bastante orgulho e eu quero que vocês continuem aprendendo comigo. Eu estou à disposição de vocês. Entre em contato comigo pela rede social, entre no Instagram, me manda direct, eu respondo todo mundo. Eu espero que vocês estejam aprendendo com esses vídeos que eu estou compartilhando. Um grande abraço e conte comigo.